ouvintes do VetSmart Podcast, eu sou Jade Petronilho, médica veterinária e coordenadora de conteúdo aqui do VetSmart. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre saúde mental na medicina veterinária. Um tema fundamental não somente para quem já atua na área, mas também para os estudantes. Para batermos esse papo, hoje temos a presença da doutora Bianca Greselli, presidente da EcoaVet, Associação Brasileira em Prol da Saúde Mental na Medicina Veterinária, psicóloga pela PUC do Paraná, doutoranda em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, atuante na área de Psicologia Hospitalar Veterinária, e a presença da Isabela Cassino, médica veterinária especializada em vendas e retenção de e-commerce na Petlove, e a Ana de Cesare, médica veterinária da área de Vet Care, também da Petlove. Oi meninas, sejam muito bem-vindas ao VetSmart. Oi, que delícia estar aqui com vocês de novo. Obrigada, Jade. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto tão importante. Oi, pessoal. Prazer. A Bianca sempre está aqui falando sobre esse tema com a gente, né? Eu agradeço muito a sua participação mais uma vez, Bianca. Para começar, por que é tão importante a gente falar sobre saúde mental na medicina veterinária? Bom, vamos lá, né? Começou com uma pergunta fácil, hein, Jade? Dá para a gente tentar resumir aqui, né? Porque o campo é muito amplo, então tem muitas justificativas. Mas acho que, de antemão, a gente pode pensar só pelo simples fato de que médico veterinário trabalha com uma profissão de cuidado, né, trabalha com uma área em que envolve demandas emocionais, tanto pelas questões desse paciente, da possibilidade de perder este paciente, demandas emocionais que por vezes esses clientes, esses tutores trazem também, sem nem falar sobre as demandas emocionais que podem também surgir só ali do envolvimento com a equipe, né? Então, a partir do momento que a gente está falando de uma atuação, de um trabalho que envolve a área da saúde, que é uma atuação de cuidado, que envolve vários fatores estressores, como a gente já até sinalizou aqui em outras gravações, acho que isso já é o suficiente para a gente entender a importância da gente olhar para a saúde mental desse profissional, e principalmente para a gente trazer esse assunto cada vez mais à tona. Não só agora, né, vocês já fazem isso, né, a VetSmart já faz isso e eu parabenizo, porque apesar da gente estar no Setembro Amarelo, mas são temas, saúde mental, prevenção de suicídio, que é para a gente falar sempre, né, não só durante as campanhas. Com certeza. E aproveitando que você já citou essa questão do suicídio, acho que muita gente acaba fazendo uma relação entre o médico veterinário, a atuação na área com suicídio, às vezes até de uma forma equivocada, né? Mas quais que são as principais causas que podem levar a pessoa a esse extremo, né, que seria o suicídio, mas também a síndrome de burnout, a fadiga por compaixão e outros transtornos mentais? Perfeito, Jade. Eu acho que o primeiro ponto para a gente falar sobre isso, eu gosto sempre de fomentar, até para a gente criar já ali estigmas do senso comum, é de que seja, especialmente quando a gente fala de suicídio, mas falando burnout, depressão, fadiga por compaixão, enfim, as causas elas são sempre multifatoriais e muito subjetivas. É por isso que sempre quando um psicólogo, um psiquiatra faz uma avaliação de um paciente, a gente fala, né, a famosa frase, cada caso é um caso, porque realmente envolve um campo de história de vida desse indivíduo, de experiências passadas, de repente pode estar associado a traumas vivenciados, a rotina em que ele está inserido. E na questão do médico veterinário, não é diferente. Então, a gente não pode falar assim, por exemplo, o veterinário, ele entrou em burnout por conta da profissão, ou o veterinário, ele teve uma tentativa de suicídio por conta da medicina veterinária. A gente não tem como aferir isso, porque envolve todas essas dinâmicas que eu citei. Agora, fato é, sim, que a partir do momento que você começa a trabalhar numa profissão onde tem mais essas demandas do campo emocional, então a probabilidade de desenvolver essas doenças aumenta proporcionalmente, sim. Especialmente essas que a gente citou, né? Burnout, fadiga por compaixão e ideação suicida. Existem alguns fatores de estresse já que são normalmente citados ali para o campo da veterinária, principalmente o lidar com a morte, né, o profissional que mais lida com a morte, que é perder este paciente, do qual geralmente
o veterinário cria um vínculo, assim como também pode se sentir responsável, né, por essa perda, comunicação de más notícias, realização de eutanásia, o suporte que muitas vezes esses tutores, esses clientes demandam e dos quais o profissional, vocês veterinários, não são preparados para isso, para estar oferecendo esse suporte, a própria convivência entre a equipe, a gente fala de eventos adversos, o veterinário, a medicina veterinária, muitas vezes foca-se durante a formação numa questão teórica, numa questão técnica, o que obviamente é importante, mas se esquece que o profissional, a hora que ele for para o campo da atuação, especialmente o da clínica, ele vai lidar com questões de saúde mental, emocionais, né, vai lidar com questões de gestão, jurídicas, administrativas, dos quais ele não é preparado para lidar com isso. E aí começa, então, toda essa carga de estresse que pode contribuir, né, a gente utiliza essa palavra, contribui para que quando o indivíduo se dê conta, ele esteja num quadro de burnout, por exemplo. Perfeito. E aí, já que você falou sobre esses fatores, né, sobre influências que a gente pode ter, eu queria ouvir da Isabela e da Ana, se elas sentiram falta desse preparo quando elas saíram para o mercado de trabalho, ou até mesmo na graduação, se fez falta esse suporte em relação à saúde mental. Bom, eu concordo muito com a Bianca, ela falou brilhantemente sobre o quão preparado a gente é na parte teórica da veterinária. Então, a gente está sempre aprendendo sobre diversos sistemas, sobre diversas espécies, mas a gente não aprende, de fato, como é que é lidar com a comunicação de más notícias, como é que é lidar com a eutanásia. Por vez ou outra, a gente acaba se deparando com uma palestra ou outra, mas não é um assunto muito focado. Então, assim, Isabela, eu senti muita falta na minha graduação dessa parte, desse preparo psicológico mesmo, que a gente acaba aprendendo mesmo na prática, na hora dos estágios, quando a gente sai para o mercado de trabalho, a gente acaba aprendendo no dia a dia mesmo. E eu acho que isso seria um ponto muito importante para a gente focar na graduação e preparar mais psicologicamente os médicos veterinários. Eu concordo tanto com a Bianca quanto com a Isabela, que realmente na graduação a gente não tem essa parte, né? A gente aprende muita teoria, mas a parte prática a gente acaba não tendo. Acho muito importante focar nessa parte, sim, e uma coisa que me ajudou pelo menos bastante foi estágio, né, então no estágio a gente acabava conseguindo ver mais coisa, mas nada como quando você já é formado e atende, nada se compara. Eu acho que os primeiros anos são, não os piores, eu diria, mas os mais difíceis. E eu acho que muita gente acaba entrando na faculdade com aquela ilusão de que só vai lidar com um pet super fofinho e tudo mais, né? Isso acaba sendo uma frustração na maioria das vezes. E aí eu queria ouvir de vocês três, assim, como que isso pode ser encarado de uma forma melhor e como a gente pode se preparar também mais para uma realidade que é completamente diferente disso. Bom, Jade, eu volto, né, para essa questão da formação. Eu estava aqui hoje, inclusive, num evento onde estavam falando justamente sobre isso, né? Hoje é dia do médico veterinário, inclusive, parabéns, né? E aí eles estavam falando, não, o que a gente, especialmente as futuras gerações, o que elas esperam de mudanças na veterinária, o que pode ser feito, né, de possíveis mudanças para melhorias na medicina veterinária. E para mim o pontapé inicial e a base de tudo realmente tem que ser a formação. Da onde ali o veterinário sai dessa graduação, então tem que ser melhor preparado, como a Isabela e a Ana citaram, com essas ferramentas, que a gente chama de ferramentas, né, uma comunicação de más notícias, o acolhimento desse tutor, o acolhimento de si próprio também, que isso o veterinário tem muita dificuldade de fazer, até porque não é ressaltado e não é ensinado isso durante a formação, durante a faculdade, nessas circunstâncias, nessas situações. Então, eu realmente acho que precisa ser repensada essa grade curricular, que fomenta demais o técnico, e esquece, perfeitamente como você colocou, que esse profissional, ele não vai chegar no campo de atuação dele e lidar somente com animais, independente da área, né? Aqui a gente está falando mais de clínica hospitalar, mas é independente da área. Pelo contrário, vai se deparar muito mais com lidar com pessoas, com relações de indivíduo para indivíduo. E aí, cadê o preparo para isso? Porque a gente tem que se preparar, a gente não nasce sabendo. Né, existem experiências na vida ali que contribuem, mas o ideal é que a gente possa se aperfeiçoar para aprender a se relacionar melhor.
Concordo plenamente com a Bianca. Eu acho que esse preparo tem que vir desde a graduação, porque a gente já começa se cobrando muito desde a época de estágio, a gente se compara com profissionais já formados, e a gente não sabe ao certo como lidar com isso. E também eu acho que uma forma da gente começar a implementar isso, né, seria a gente mostrar para o médico veterinário ou para o estudante e não tem nenhum problema pedir ajuda, procurar ajuda de profissional, e também viabilizar isso de que a gente não precisa dar conta de tudo sempre, 100% do tempo. E muitas vezes eu vejo profissionais sobrecarregados e dizendo, não, mas eu preciso lidar com isso, eu preciso dar um jeito, e a gente às vezes se sente um pouco acuado de pedir ajuda, mas está tudo bem não estar bem e pedir ajuda de profissionais, principalmente. Então, trabalhar isso desde a graduação de que nós não somos máquinas. Assim como a Bianca falou, a gente lida com humanos também, a gente não vai lidar somente com animais, é uma ilusão de que a gente escolheu a veterinária porque a gente não gosta de humanos. Então, a gente viabilizar isso e deixar isso mais claro para os veterinários, para os estudantes, para quem pensa em fazer veterinária, de que esse suporte psicológico é essencial desde a graduação. Essa questão de lidar com pessoas, para mim, foi um baque quando eu entrei na faculdade, porque eu sempre brincava, né, que eu ia entrar na veterinária para lidar com os animais, que eu gostava de lidar com os animais, e na realidade não é assim. Você acaba realmente aprendendo que você tem que aprender a falar com o tutor, aprender a se comunicar com o tutor, principalmente, né, quando você está nessa área mais clínica. E concordo plenamente com essa questão de pedir ajuda do profissional. Nossa, gente, isso é uma coisa que realmente eu aprendi muito tempo depois e ajuda muito. Então, você sendo estudante, você sendo veterinário, ir falar com um colega, sendo estudante ou sendo, né, já formado também, não é nenhum desmérito, né? Então, eu acho que é muito importante, muito legal. Acho que vocês citaram um ponto extremamente importante, que é o fato da gente, quando faz essa escolha, pensar mesmo que a gente não vai ter que lidar com pessoas, né? Acho que muitos médicos veterinários acabam seguindo por esse caminho e realmente, como a Ana colocou, acaba sendo um baque, porque você fala, meu Deus, no fim das contas eu lido muito mais com gente do que com animais, né? E normalmente com pessoas que estão ali numa situação de vulnerabilidade, né, numa situação mais delicada e que não necessariamente tratam até o médico veterinário da forma como a gente gostaria, né? Eu acho que esse é um ponto super importante quando a gente fala de lida, né, com pessoas, de trato com pessoas, porque isso acaba sendo bem frustrante e já desde o estágio, muitas vezes. Exatamente, já é uma quebra de expectativas, né? Eu acho que essa realidade ela pode ser trazida, colocada na formação desses profissionais cada vez mais. Dentro de sala de aula, pelos próprios professores, acho que nas clínicas e nos estágios também, e especialmente ter um maior acolhimento. Eu acho interessante que, diante da possibilidade que eu tenho de conviver com veterinários de diferentes gerações, idades e momentos de vida, né, em graduação, pós-graduação, já formados há bastante tempo, mas eu geralmente escuto a mesma questão, né, da falta de acolhimento entre os próprios profissionais. Então, eu estimulo muito os veterinários a se tornarem, a se fazerem as suas próprias redes de apoio, serem rede de apoio um para o outro. E é isso vai ajudar muito nessa questão que a gente está falando, inclusive esses desafios que eles não vão deixar de existir, né? Acho que a gente não quer romantizar isso, que é só mexer na formação e pronto, a vida do veterinário vai ficar maravilhosa, não é isso. Mas eu acho que quando a gente se sente pertencente e sente que não está sozinho, é mais fácil de encarar essas situações que aparecem, né? Com certeza. E, Bianca, até pensando nesse ponto, né, que você colocou sobre a sua experiência de lidar com pessoas de diferentes gerações, até, você consegue identificar que algum grupo ou outro seja mais ou menos vulnerável, ou você vê isso de uma forma generalizada mesmo na nossa profissão? Tem acho que dois paralelos aí, Jade. O que as pesquisas mostram, né? As pesquisas mostram que o público mais jovem, de 18 a 34 anos, eles tendem a apresentar maiores
taxas, por exemplo, de burnout, de suicídio, isso não falando da veterinária, mas no geral, né, que da veterinária a gente não tem aqui no Brasil ainda essa pesquisa, mas no geral, geralmente os jovens aparecem com essa colocação maior, e é o que eu sinto também quando eu convivo e converso com as pessoas, mas o que eu gosto de enfatizar é que isso não significa que as pessoas mais velhas, mais experientes, não possam também passar por situações difíceis e estar num estado de sofrimento, né? Porque acontece. E acho que vou trazer um exemplo aqui que não tem a ver necessariamente com a veterinária, mas só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Eu achei interessante que no último estudo que saiu sobre suicídio a nível mundial, uma das taxas que mais cresceu no último ano é a taxa de suicídio em idosos, que antes era mínima e agora está crescendo. É uma população que muitas vezes a gente não olha, né? E aí quando a gente está falando de pessoas, de idosos, enfim, a gente está falando de profissionais. Existem veterinários que são idosos, por exemplo. Então, eu acho que às vezes a gente fala muito, né, dos jovens, que é óbvio que tem que ser falado, eu não me entendo errado, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que todas, quando a gente fala de doença mental, transtorno mental e suicídio, isso não tem classe social, isso não tem idade, isso não tem profissão, isso não tem classificação nenhuma, assim, é algo que todos são possíveis de passar. E a quais sinais que a gente precisa ficar atento para identificar, de repente, né, que alguém está passando por esse tipo de problema, Bianca? Os sintomas mais clássicos, já de aí falando não especificamente de uma doença em si aqui, né, mas que pode estar sinalizando qualquer doença ou qualquer transtorno mental. Isolamento é muito clássico, geralmente o indivíduo começa a se isolar. Um sintoma que não é muito falado, e eu acho interessante, eu percebo muito na clínica, inclusive, é a irritabilidade. Tá? Geralmente, quando alguém não está bem, especialmente síndrome de burnout, a depressão, o indivíduo começa a ficar muito irritado. Isso aparece muitas vezes, as pessoas falam, né, parece que ele está mais bravo, que ele está mais grosso, que ele está mais ríspido. Vou usar um termo bem de senso comum aqui, tá, gente? É o que a gente fala assim, tá de saco cheio. É aquela pessoa que parece que tá de saco cheio do dia, da rotina, que quer se isolar, né? Perde um pouco a sensação de sentido, de motivação. É o que a gente fala mesmo, perder a energia, né? Não tem energia, e não é uma energia necessariamente a ver com o físico, porque muitas vezes tem pessoas que descansam, que dormem bem, têm uma rotina até que razoável nesse sentido, e ainda assim se sentem sem energia. Porque a gente está falando de uma energia mental. Então, especialmente ali no campo da veterinária, eu sempre falo para os veterinários observarem como que a postura daquela pessoa, daquele colega se modificou. De repente era alguém que antes era mais participativo, que estava demonstrando mais ideias, por exemplo, que estava demonstrando mais empolgação, e agora é alguém que se isola mais, que não quer participar muito, que já fala, né, geralmente as pessoas falam, elas falam, estou bem, estou triste, isso aqui não está mais fazendo sentido para mim, ou indo para um campo maior no suicídio, a maioria das vezes as pessoas avisam, né, elas expressam que elas estão pensando em tirar a própria vida, só que como a gente não é ensinado no senso comum a olhar para isso, ou nem como lidar com isso, né, a maioria das pessoas possuem uma postura de se afastar, né, de olhar para essa expressão e não saber o que fazer com ela. Então, por isso que a gente realmente precisa começar a trabalhar mais num campo de prevenção. Muito bom, e acho que aqui tem uma questão super importante da gente citar, Bianca, que às vezes eu acho que essa questão é muito banalizada, né, e aí de repente da gente falar, quem quer faz, não fica falando e tudo mais, mas de repente, de fato, a pessoa está tentando pedir ajuda dessa forma, né? Perfeito, Jade, isso daí é uma das coisas que para nós, os psicólogos que trabalhamos com suicídio, prevenção e pós-venção de suicídio, é uma das coisas que a gente mais fala, porque infelizmente tem essa ideia que não sei, né, de como foi criada aí no senso comum, de que quem está pensando em suicídio não avisa, o que não é verdade, é ao contrário disso. Geralmente as pessoas avisam sim,
né? Só que por conta especialmente de uma questão de cultura, gerações mais antigas, enfim, eles foram criando essas frases, né, de que, vou colocar aqui outro que é falado, é mimimi. O que, infelizmente, não é drama, não é nada disso, é alguém que está dando sinais, sim, né, que envolve sinais verbais, desde sinais práticos, de que não está bem. Nós que geralmente estamos numa rotina insana de não prestar atenção no outro e de que também não somos ensinados a isso, então a gente acaba não percebendo. Por isso que eu falo tanto da importância da rede de apoio, ainda mais na medicina veterinária. Muito bom. E, Bianca, a gente sabe também que tem uma questão muito séria de desvalorização, né, do profissional da medicina veterinária. Se a gente for comparar o médico veterinário com o médico de humanas, por exemplo, é gritante a diferença, né, de como a gente é visto, até perante a sociedade mesmo. Você acha que isso colabora para essas questões? E aí queria também ouvir da Ana e da Isabela se elas acham que existe uma influência em relação a isso. Com certeza colabora. Tudo que é cultural, que é social, nós vivemos dentro de um contexto, né? Então, a forma que essa profissão é vista ainda, especialmente aqui ainda no Brasil, isso traz reflexos para como esses profissionais se sentem. Interessante que você trouxe isso, Jade, porque agora há pouco também estavam justamente discutindo isso ali no evento, e aí uma aluna fez essa pergunta, como é que a gente pode se valorizar mais? Eu achei interessante que os professores, médicos veterinários, falaram muito justamente sobre a importância da parte técnica e ética, né, do veterinário estar sempre se atualizando, se capacitando, ter uma boa formação e de seguir, claro, toda essa parte ética. E aí eu não resisti, né, falei assim, não, peraí, deixa eu falar também, porque concordo com isso, acho que é importante, mas quando a gente fala de valor, o valor ele vem muito do valor próprio. Então, o que eu busco trabalhar muito com os médicos veterinários é para que eles realmente se valorizem, é para que eles realmente valorizem a própria profissão e a própria atuação, para que daí sim eles também esperem que outras pessoas, sejam tutores ou os próprios colegas, valorizem eles também. Porque isso é muito simbólico, né? Não só na profissão da veterinária, mas a gente sempre fala, a gente tem que se valorizar primeiro para esperar que o outro nos valorize. E eu falo isso porque eu percebo que essa é uma grande dificuldade do veterinário. Um grande exemplo disso é dificuldade em impor limites, dificuldade em falar não. A gente está falando isso a gente está falando de valor. Está falando de uma pessoa que não se valoriza quando ela não fala não. Né? A gente está falando de alguém que tem uma dificuldade de se colocar em primeiro lugar perante outras pessoas, por exemplo. Então, isso ajudaria muito numa questão de saúde mental, é claro, porque limites, falar não, entra aí de forma abrupta, né? Eu acho super interessante a gente falar sobre isso, sobre valorização, você enquanto profissional, né? A gente está sempre falando o quanto o médico veterinário é desvalorizado no mercado, e realmente isso é incontestável. Questão de remuneração mesmo, talvez a gente não seja levado tão a sério assim como a Jade citou, é muito discrepante a diferença entre o médico humano e o médico veterinário, né, em questão de remuneração e de ser levado a sério, e aí a gente volta para isso que a Bianca citou sobre se valorizar. E eu acho que também é muito importante a gente colocar aqui que muitas vezes a gente sai da graduação pensando que o veterinário ele só pode atuar em 1, 2, 3 frentes, na clínica, na cirurgia, com grandes e pequenos, e a gente também ter, mais uma vez, desde a graduação, essa visão ampla de que o veterinário pode atuar em diferentes campos, né? Aqui mesmo a gente tem uma veterinária que atua em atendimento ao cliente, a gente atua em vendas e retenção, tem a galera do marketing, galera de conteúdos, galera de inteligência. Então, é muito importante a gente viabilizar de que o veterinário pode atuar em muitas áreas e muitas frentes, né? Para isso conversar com a valorização. De certa forma, parece que um veterinário que não é clínico, que não está lá na clínica, no hospital todos os dias, não é tão valorizado quanto um veterinário que trabalha numa empresa. Então, isso é uma cultura que a gente tem que reconsiderar e ressignificar, e eu acho que isso vem muito da graduação também e do incentivo que a gente tem durante todo o curso, de que não, vocês serão bons clínicos, serão bons cirurgiões, e talvez nem é isso que a pessoa quer, talvez a pessoa também nem saiba que ela pode atuar
em outras áreas. Então, eu acho que essa parte de valorização do médico veterinário é muito importante e concordo plenamente quando a gente fala que começa na valorização própria. Eu acho isso muito importante. Eu concordo plenamente com o que a Isa falou. Essa questão de ter outras áreas, né, que realmente não é apresentado para a gente muito na faculdade. E essa questão de valorização própria, né, que a Bianca falou, é muito importante, porque realmente a gente não sabe impor limite. Não sei se é uma questão de... Eu acredito que sim, né, ser ensinado desde também da graduação a impor limites, porque... é muito diferente, ninguém chegaria num médico humano e falar, ó, você tem que atender porque você fez por amor. Isso não existe, né? Você tem que pegar essa pessoa e levar para casa, esse morador de rua, porque você fez medicina por amor. Então, é uma coisa que é uma cultura muito enraizada na medicina veterinária, né? Eu acredito, ao meu ver, não levam a sério, né? Não levam tão a sério quanto levam um médico, né? Então, eu acredito que também tem essa questão que é uma coisa que a gente tem que educar também a população, né? Eu acredito que tem que educar, sim, os veterinários, nós, né, sabermos nossos valores, mas também a população em si a entender e a valorizar a medicina veterinária. Porque eu vejo que a desvalorização, principalmente em questão de valor de salários, etc., é voltado para isso, né? Porque, infelizmente, a gente não paga as contas com amor. Então, não tem como a gente se sobrecarregar, fazer muita coisa sem ter, né, esse retorno também. É verdade, infelizmente. Mas acho que a gente está aqui justamente para discutir esses temas e tentar fazer o melhor para todo mundo que atua na nossa área, né? E o nosso podcast está chegando ao fim. Mas, como a Bianca falou, esse tema é super importante, não só agora, por conta do Setembro Amarelo, mas durante todo o ano e também em todos os ambientes de trabalho em que o médico veterinário possa estar inserido. Quero muito agradecer a participação de vocês aqui no nosso episódio. Imagina, Jade, eu que agradeço por estar aqui com vocês de novo. Eu até achei interessante que a Ana falou, né, que as contas não são pagas com amor, e a frase que eu escuto de vez em quando, assim, da gente mudar essa perspectiva, né, a gente pode fazer sim com amor, mas não por amor. São duas coisas bem diferentes, né, que a profissão da saúde ainda é associada muito à caridade, e obviamente eu acho que aqui no Brasil ainda, a veterinária ainda mais associado a isso, né? Então, que a gente possa mudar essa realidade, que a gente possa trazer uma questão de qualidade, de bem-estar no trabalho, que é possível sim, não é algo de outro mundo, cada vez mais para a medicina veterinária, só que para isso a gente vai ter que parar, a gente vai ter que repensar, a gente vai ter que trazer assuntos à tona, assuntos que normalmente são evitados, assuntos tabus, né, como o próprio prevenção de suicídio, falar sobre morte, falar sobre luto, mas que estão aí, que fazem parte dessa profissão que é sim tão linda, né, mas que a gente vai precisar sentar, eu falo, né, a gente precisa sentar e conversar e ajustar alguns pontos, porque faz parte do processo, a gente sempre vai ter que estar ajustando, é isso que é se desenvolver, né? Eu também queria agradecer muito participar desse podcast, foi muito legal poder falar com vocês sobre isso, é um assunto muito importante, e enfatizar todas as palavras que a Bianca falou, sobre a gente criar uma rede de apoio entre nós, né, médicos veterinários, estudantes, quem está pensando em entrar na faculdade, quem já está formado há muito tempo, quem acabou de se formar. É muito importante que a gente procure ajuda, de que a gente não ache que vai dar conta sozinho, e realmente procurar ajuda de profissionais, dos nossos colegas, e saber que a gente tem uma rede de apoio que a gente pode contar. Muito obrigada, gente, pelo convite. Queria agradecer também pelo convite, eu achei um bate-papo muito legal e muito importante, porque, querendo ou não, a gente tem que abordar uns assuntos que não são tão abordados, né? E essa questão da rede de apoio também, eu concordo plenamente, é uma coisa que na minha graduação teria me ajudado bastante, né, quando eu estava para me formar, e eu acho que é muito importante para todo mundo, tá? Muito obrigada, pessoal. A gente que agradece. Esse foi um podcast original VetSmart. Para mais conteúdo sobre saúde mental, inclusive com a Bianca, acompanhe nossos canais. Até a próxima.